Boa tarde ou bom dia, estamos em Mato Grosso do Sul, para nós ainda é bom dia, para São Paulo já é boa tarde. Sejam todos bem-vindos, vocês estão na sala do Lighthouse. Lighthouse é um ministério voltado para a formação e capacitação de conselheiros. Todos sejam bem-vindos. Hoje teremos mais uma live muito especial para a sua vida e nós queremos já em breve estar apresentando a todos vocês o nosso entrevistado de hoje. Enquanto vão chegando, nós vamos ouvindo um louvor ao Senhor. Entende? Raquel, dá um toque lá pra gente, né? Faz favor, Raquel. Não sei que tá com o Jamiel, nós tínhamos conversado já antes. Aí, ó. Olha, já tem um fã. Obrigado. Tá vendo só? Aí, pastor Davi, já ganhou um fã, né? Eu pensei que fosse eu, mas não sei não. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar a nossa live. Só mais um pouquinho de tempo. Normalmente eu espero uns 10 minutinhos para iniciar, até que as pessoas vão chegando, né? Davi, eu estou sem palavras. Obrigado, Raquel. Manda a sua parte em dinheiro, né, Davi? Já o nosso entrevistado de hoje vai entrar. Ele está com um pouco de dificuldade ali para entrar, já estamos conversando aqui pelo WhatsApp. Já ele já entra, tá, gente? E vocês que estão aí, por favor, manda um aviãozinho aí para todo mundo, né? Vão nos ajudando a comunicar essas pessoas e vai ser muito bom. Tenho certeza que o pastor Jamiel, escritor, olha aí, tá vendo só? Já chegou aí o pastor Jamiel Lopes, escritor, né, professor, mestre em psicologia clínica. Foi realmente maravilhoso, né? Realmente ele tem vários livros, tem um material maravilhoso e temos muito que aprender com ele. É um dos nossos colaboradores também e tenho certeza que as aulas dele também no seminário de teologia clínica vão
ajudar em muito, né? Que vão ajudar bastante. Deixa eu tirar aqui então agora o som para facilitar a nossa conversa. E então eu gostaria de já estar chamando aqui o pastor Jamiel para a gente iniciar esse papo reto, papo direto de aconselhamento pastoral ou aconselhamento cristão. Vamos aqui chamar. Obrigado, Raquel, pela sua ajuda. Onde está? Aqui está. Já solicitei aí, pastor Jamiel. Estamos aí com a inscrição, estou fixando a inscrição para o YouTube, né? Pastor Jamiel, não estou vendo a sua bela carinha. Ah, agora sim. Isso. Aí, pastor Jamiel, que bênção, que bom tê-lo conosco. Eu estava falando, já passando um pouco de você, e tenho certeza que, aliás, a gente falar do pastor Jamiel, falar dos cursos que ele tem, da capacidade intelectual, gente, é uma coisa. Agora, ouvir o pastor Jamiel falar da sua experiência, do print, né, do Espírito Santo na sua vida, de quando Deus o libertou, o curou, tem tem tanta experiência para trazer para nós, mas não é pouca, gente, é muita experiência. Eu acho que teríamos que fazer um podcast para poder fazer uma entrevista, e eu vou fazer isso, para poder entender da onde vem toda esse carinho, essa atenção para o outro. Eu creio que ele aprendeu com o outro de si mesmo. Olhando para o grande mandamento, amar a Deus, amar a si, né? Então, o outro de si, ele amou a si mesmo, teve que compreender a si mesmo em momentos muito difíceis. Mas esse não é o tema, mas eu gostaria de deixar isto como algo que vocês não estão ouvindo somente um professor, algo intelectual. Atrás dessa cabeça intelectual tem uma vivência sobrenatural com o Espírito Santo de forma espetacular. Bem, dito isso, eu quero passar ao pastor Jamiel, que eu já agradeço a sua presença na sala aqui do Lighthouse. Obrigado, e todos os demais que estão aí acompanhando essa live, paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer muito grande estar participando dessa live, passando desse projeto, né? E o projeto da Lighthouse, minha vida é bem corrida, e às vezes pequenos detalhezinhos a gente não se preocupe. Correria, mas eu acompanho esse projeto e, sinceramente, eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. E hoje, né, quer dizer, cada vez mais cidades que estão pedindo conselheiro, isso é bênção, isso é vitória. E esse é um projeto que precisa ser divulgado, ampliado. E nós tivemos essa parada com a pandemia, mas é hora da retomada, é hora da gente retomar esse projeto, porque, pastor, tem muita gente precisando de ajuda, principalmente agora, durante essa fase da pandemia. Pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que fecharam seus negócios, perderam emprego, pessoas que estão abatidas, estão fragilizadas com essa crise, e elas precisam desse suporte, precisam desse apoio. E o Lighthouse ele está para isso, para socorrer, para ajudar, para simplesmente acompanhar essas pessoas, né? E dar para elas, através da palavra de Deus, que é um aconselhamento baseado na Bíblia, um aconselhamento noutético, para ajudar
justamente essas pessoas a se reabilitarem. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar participando desse projeto, dessa live, né? E à noite nós tivemos o seminário, né? O simpósio. É verdade. À noite nós vamos ter o nosso seminário e teremos a oportunidade de... Já devemos estar aí, não sei, Raquel, números precisos, mas já devemos estar por volta aí, contando o Zoom, mais o YouTube, devemos estar com uns 300, quase 300 pessoas já inscritas, e realmente vai ser uma grande bênção alcançar esse número de pessoas, sendo a primeira semana que nós estamos fazendo do Dia do Conselheiro. Então, realmente para nós é uma alegria. Repetindo, né, o que eu tenho dito, Lighthouse hoje já tem o dia 31 de outubro como Dia do Conselheiro, e nós, já no Paraná, que já se tornou uma lei, aqui em Campo Grande já se tornou lei, e está tramitando também em São Paulo para se transformar em lei, Dia do Conselheiro. Então, nós estamos caminhando, e quando São Paulo, Mato Grosso do Sul, que foi o pioneiro, e Curitiba, aliás, Paraná, que tem também força no saber, eu creio que isso vai cada vez mais influenciando outros estados. Mas, meu querido, fala para nós sobre a importância do aconselhamento pastoral ou aconselhamento cristão. Eu não faço uma diferença aí, a não ser que você traga... Tem uma diferença, mas não consigo explicar aqui o porquê que eu optei em colocar cristão. Porque, bom, posso até dizer, é porque o aconselhamento cristão envolve todos aqueles que são criacionistas, que crê que Deus é Senhor. E vamos, então, mas nosso tema é aconselhamento pastoral. Dito isso, quero ouvir. É diferença, né? Quando a gente trata do aconselhamento pastoral, nós estamos falando do pastor enquanto conselheiro. E aí nós abordamos a visão de que o gabinete pastoral é um lugar de restauração. E então o pastor, ele é um conselheiro nato, né? Porque é as funções do pastor. Quando a gente trata do aconselhamento cristão, é muito mais abrangente, porque é o aconselhamento que ele é feito não necessariamente pela pessoa do pastor, mas o pastor pode criar na sua igreja um departamento, ou ter um meio aonde ali também pessoas que não seja exatamente o pastor, mas outras pessoas designadas por ele, que faça parte do projeto, como psicólogos, como psicanalistas, mas mesmo assim, pessoas que cursam. Eu sei que a Lighthouse tem um curso para conselheiros, então essas pessoas elas são habilitadas para proceder com o aconselhamento. E aí torna-se muito mais abrangente. Mas falando do aconselhamento pastoral, eu vejo hoje a grande necessidade para o pastor ele saber conduzir um processo de aconselhamento. Eu sou psicólogo e já atuo profissionalmente há 30 anos. Eu me formei em 1991, quando eu era pecado ir para a universidade. Eu me formei em 91 e já se passaram aí 30 anos de formado, onde eu venho clinicando, venho atendendo famílias e tudo mais. Mas como pastor também, tem situações na vida, pastor Nivaldo, que a psicologia ela não vai ter respostas. Tem situações que a psiquiatria não vai conseguir ajudar. Principalmente quando se trata de uma crise existencial ou quando se trata de um problema espiritual. Então eu vejo que o pastor é a pessoa mais habilitada para poder socorrer e ajudar essa pessoa. Porque a psicoterapia ela vai tratar a alma,
ela vai tratar as emoções, ela vai tratar o psiquismo da pessoa, mas não vai conseguir tratar a vida espiritual dela. Então, a figura do pastor é muito importante. E outro detalhe que eu coloco é que esse aconselhamento pastoral é um aconselhamento pautado na Bíblia Sagrada, pautado nas Escrituras, certo? Então, essa é a base para um aconselhamento pastoral. Excelente. Então, eu vou fazer uma provocação, né? Vamos provocar. O contexto hoje do ministério pastoral, né? E já vem de tantos anos, o pastor ele tem que fazer uma interface entre o pastoreio, entre o ensino, entre a administração da igreja, a parte social da igreja, e o pastor acaba, e a administração acaba absorvendo muito, inclusive. E isso faz com que o seu gabinete fique bastante esvaziado. O que nós temos observado, o que eu tenho observado, é que acaba que o pastor ele tem que se dedicar àquelas pessoas que estão na sua esfera mais próxima, que é a sua liderança. E ele acaba pastoreando mais a sua liderança, pastoreando no sentido real da palavra, ouvindo, sentando e conversando, do que um outro nível. Então, como resolver ou como trabalhar esta problemática, sendo que o pastor, hoje, ele tem múltiplas funções. Ele é o presidente da igreja. E, como presidente, tem responsabilidades aí legais, né? Com o governo federal, estadual e municipal. Bem, aí eu vejo que a questão da liderança, uma das coisas muito importantes é a questão da organização do seu tempo. E quando a gente pensa nessa administração do ministério, no tempo, a gente às vezes usa a expressão, não, você precisa administrar o seu tempo. Não, ninguém administra o tempo. O tempo é o tempo. Você administra a sua vida no tempo que Deus te deu. Deus nos deu 24 horas, entendeu? E nessas 24 horas, a gente precisa ter o nosso horário de descanso, ter o nosso horário de refeições e ter o horário do trabalho, a questão do ministério. Então, a primeira coisa que eu vejo é essa questão do pastor, ele organizar-se. Ele precisa ter, na verdade, uma organização de tudo aquilo que ele precisa fazer. Muito importante, pastor Divaldo, é a questão de saber delegar. Às vezes, a gente quer fazer tudo sozinho. Às vezes, a coisa só está feita se formos nós que fizermos. Aí, veja só, vamos abrir um parênteses aqui e voltar para um exemplo bíblico, né, que é o exemplo de Moisés. Quando Jetro, sogro de Moisés, ele vai até o deserto, onde o povo de Deus estava acampado, e ele viu lá aquela fila enorme de pessoas que procuravam aconselhamento e que queria que Moisés julgasse suas causas, e enfim, e Jetro viu que tinha pessoas que estavam ali o dia inteiro, imagina no sol de um deserto, enfim, e ele disse, não é bom o que tu estás fazendo, coloca pessoas. Então aí é a questão do próprio pastor treinar pessoas para fazer esse trabalho. Vamos pegar agora o exemplo aqui do aconselhamento. Tá? Então, ora, eu vejo que o pastor ele precisa ter pelo menos um dia na semana, pelo menos uma tarde ou uma manhã, ou sei lá, ou os 2 horários de um dia na semana para atender, fazer um atendimento pastoral. Aqueles casos, talvez os casos mais difíceis, mas tem um atendimento pastoral. Como fazer isso? No caso, se a igreja, eu lancei um livro Psicologia Pastoral pela CPAD. Esse livro me surpreendeu, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Esse livro me surpreendeu a questão da aceitação e hoje o nosso best-seller, entendeu? Esse livro hoje já está na 10ª edição. Olha que benção. 2 anos de lançado, já está na 10ª edição. E nesse livro... Tenho o privilégio de tê-lo.
Oh, maravilha. E aí, vamos aí, para autografar para você. E aqui eu falo sobre como criar um programa de orientação na igreja. Então, o pastor ele deve treinar pessoas. Procura o Lighthouse. O Lighthouse tem, hoje, cursos específicos, não é verdade? De treinamento de pessoas para trabalhar tornarem-se conselheiros. E aí, os casos são encaminhados para essas pessoas. Os casos que são mais difíceis, os casos que dependem de uma decisão pastoral, é que devem ser encaminhados para o pastor. Certo? Então, é muito importante. E quando essa questão de delegar, em todas as áreas, construção, tem que ter alguém responsável, a parte administrativa, a parte financeira, a parte, então, de tudo isso aí. E o pastor tem a visão macro, ele tem a visão de todo. O pastor não é um super-homem, ele não vai conseguir dar conta de tudo sozinho. Então, a sua liderança passa a ser os seus olhos, a sua liderança ali passa a ser os seus auxiliares imediatos, que estão para fazer o trabalho junto com ele. Então, eu vejo que essa organização, primeiro, o pastor e colocar tudo o que ele faz. Então, quais são as coisas, as atividades que o pastor ele tem tudo isso determinado e o que ele pode ou não delegar. Então, ele deve fazer isso. No meu livro de Psicologia Pastoral, tem uma parte que eu falo sobre a psicologia aplicada ao líder e eu trato especificamente sobre isso. Porque se não fizer, aí eu vou abrir um outro leque aí, entra num processo muito sério, que é um processo de estresse, certo? Ele começa agora a adoecer porque ele não dá conta de tudo sozinho. Sim. Exatamente. Aí entra um grande problema para o pastor. Então, a sua recomendação, eu acho que é correta, e é uma das coisas que nós, no Lighthouse, queremos que aconteça em cada igreja. É uma das nossas metas, ainda que a médio prazo e médio e longo prazo, é que cada igreja tenha um centro de aconselhamento. E nós temos aqui linkado quase 17 áreas específicas de aconselhamento. E o que eu tenho chamado, eu tenho dado esse tipo de nomenclatura para facilitar o entendimento, que são conselheiros de ofício. Por exemplo, o conselheiro na área escolar, que usa a capelania escolar. São conselheiros, são específicos. Mas também tem a hospitalar, mas também tem a policial, tem de doentes terminais, tem de prevenção e pós-venção do suicídio, tem de catástrofes, gestantes, que são as doulas. São especialistas em áreas específicas que o pastor também não vai conseguir atuar em áreas tão específicas. Então, eu entendo que a igreja precisa, se despertar para um centro de aconselhamento, abordando todo esse leque e respeitando o seu limite, para que encaminhe para ou psicólogo ou para um psiquiatra. Como você vê essa possibilidade? Antes de responder, eu gostaria de frisar um negócio assim, muito importante. Não ouvi. Antes de responder, eu gostaria de frisar algo assim, muito importante. Eu venho acompanhando o Lighthouse já bem antes da pandemia, a gente começou a se entrosar, conversar. Com você eu conversei quando estava organizando a cabeça. Então, o que ocorre, pastor Nivaldo, esse projeto, e eu quero ajudar a levar Lighthouse para a maioria, ou quem sabe, as igrejas do Brasil inteiro. Porque quando você fala sobre criar um centro de aconselhamento, e olha como a Lighthouse está organizada. Inclusive, você ter aconselhamento específico por áreas. E você ter pessoas especificamente por isso. É algo fantástico. Entendeu? Só que eu vejo ainda o seguinte, a Lighthouse ainda está ali, entendeu? Ainda limitado no espaço. Só que Deus, ele levantou um projeto
para que esse projeto ele se multiplique. A gente precisa sentar e pensar como levar, entendeu, essa ideia, levar esse projeto, levar esse plano para as igrejas do Brasil. O Brasil precisa conhecer isso. Precisamos conhecer. Eu sei que a pandemia deu uma enterradinha, você passou por um processo violento, eu também passei por um processo. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito. Entendeu? Deus tem um propósito. A gente ainda tem uma missão para cumprir aqui. E a missão é ajudar as pessoas. Então, eu vejo assim, esse centro de aconselhamento montado numa igreja é fundamental. Como eu coloquei há pouco, você vai perceber o que é espiritual. Porque, como eu coloquei, né, eu vejo, por exemplo, a crise existencial, eu vejo a crise existencial como um problema espiritual, contrariando, talvez, entendeu, os colegas na área da psicologia e tal. Eu faço isso, inclusive no meu livro Psicologia Pastoral, eu abordo dessa forma. Por quê? Porque eu vejo que a crise existencial é um problema entre a criatura e o seu Criador. E a psicoterapia não vai resolver. É um problema da minha existência. Se eu não estou feliz com a minha vida pessoal, somente Deus vai poder, de fato, consertar isso na minha relação com Ele. Então, eu vejo assim, esse centro de aconselhamento, ele vai fazer essa leitura no momento que ouve a pessoa. É encaminhado, entendeu, para a área específica. Entendeu? Então, para mim, eu vejo a triagem é muito importante, que é aquela primeira conversa. A pessoa veio, procurou, ele faz uma triagem. Ah, é um problema escolar, então vai lá para o conselheiro da área escolar. Ah, é um problema conjugal, vai lá para o conselheiro que trabalha com casais. Ah, um problema, aí você vai direcionando. Tá, mas e se é um problema de uma depressão profunda, por exemplo? Isso. Se a pessoa tem, por exemplo, ideia suicida. Se a pessoa está tendo, digamos aí, um tipo de fobia, ou ela tem, digamos, uma síndrome do pânico. Se ela está com toque, por exemplo, o que faz? Você precisa, nessa triagem, encaminhar essa pessoa, dizer, olha, você precisa da ajuda de um profissional, entendeu? A ajuda de um psicólogo e, se necessário, a ajuda de um psiquiatra. Então, o conselheiro precisa ter essa visão. É importante você estar destacando exatamente isso. Eu coloco isso no meu livro, eu destaco a questão do encaminhamento, como você encaminhar. E eu vejo assim, a figura do pastor, mais uma vez, tratando da psicologia pastoral, é aquela pessoa que, nesses casos, então encaminha o pastor. Olha, essa pessoa precisa ser ouvida. E, a partir daí, dá um direcionamento do que é necessário para essa pessoa. Que tipo de encaminhamento será feito? Às vezes a pessoa tem algum tipo, não é um problema emocional, mas digamos que ele tem um determinado problema que requer, de fato, uma ajuda judicial, uma coisa. Então, ele vai ser orientado, de alguma forma, que caminho ele deve tomar. Então, eu vejo o aconselhamento algo amplo, que pode ajudar, de fato, a pessoa nos seus problemas, nas suas necessidades. Então, nós teríamos que trabalhar os pastores, né, no sentido de que haja humildade de perceber que, assim como nós usamos a ciência da interpretação, né, entrou aí o Ciro, hein, gente? Agora a coisa complicou para nós, hein? O Ciro Zibordi está aí na sala. Olha aí. Então, ó, vamos ver que a gente vai começar a falar aqui, hein? Grande Ciro. Então, a humildade, né? A humildade do pastor entender o seu limite e entender que, assim como ele tem a ciência da comunicação, da hermenêutica, da interpretação, as ciências que a medicina, a psicologia é uma ciência e que possibilita fazer uma leitura e um tratamento mais preciso naquela patologia. Até anotei aqui que seria muito interessante que no seminário do Lighthouse a gente pudesse colocar uma das matérias como identificar primeiro sinais bem
bem pontuais, para que, olhando, você possa perceber, aqui é um caso que eu não posso dar encaminhamento. Na quarta, quinta sessão, já tem que encaminhar essa pessoa. Eu acho que isso seria uma ferramenta, Jamuel, que nós podíamos estar pensando em fazer para ajudar essa pessoa. Então, eu vejo que aí, quando a gente começa a religiosidade atrapalha muitas vezes esse olhar do pastor, porque ele tem, é como se tivesse medo de dizer: eu não vou resolver isto, eu preciso encaminhar você para outra pessoa. O que está por trás disso, de um pastor não preparado e com uma retórica sensata, isso a gente vê aí nesse mundo afora. O que você pensa a respeito dessa questão do preparo do pastor para pensar como conselheiro pastoral? Eu vejo, só assim, fazendo uma ressalva em relação, às vezes, a esse receio do pastor. Eu vou abrir um parênteses só para colocar a minha experiência quando se trata de psicologia na igreja, se trata de psiquiatria, psicologia, há uma resistência muito forte. Aham. Quando a cultura dele me procurou, na verdade o Ronaldo, ele me procurou para escrever o livro Psicologia Pastoral, sinceramente eu tremi nas bases, porque eu disse: mas como eu vou escrever psicologia para pastores? Porque eu sei que existe uma resistência muito forte por parte de alguns pastores. E, por outro lado, preocupa também que existe um outro lado que, até de uma forma exacerbada, eleva muito a psicologia da igreja. E eu coloco uma coisa muito importante. São duas coisas que a gente precisa evitar. Primeiro é psicologizar o cristianismo. A segunda é tentar cristianizar a psicologia. Certo? A gente tem que ter muito cuidado com esses dois extremos. Nem psicologizar o cristianismo, entendeu? Porque você inserir na mensagem bíblica aquela ideia da psicologia, certo? E nem tampouco tentar cristianizar a psicologia. Exatamente, a psicologia. Então, eu vejo assim, são coisas... Quando, assim, apesar de ser psicólogo já há 3 décadas, eu não sou um incentivador muito grande, entendeu? De se caminha para o psicólogo. Não, eu vejo assim, precisamos pensar, e aí a necessidade de termos realmente pessoas preparadas nas nossas igrejas, profissionais cristãos. Porque aí vem uma questão, eu estou só colocando isso para mostrar por que alguns pastores, eles têm resistência. É o medo, né? Quando você trata da mente, vamos imaginar que alguém vai no médico e ele faz lá uma leitura, um diagnóstico errado, e passa uma medicação, e aquela medicação ela não faz bem e tal. O indivíduo ele troca a medicação e tal, e acabou. Agora, quando você mexe na mente do indivíduo, dificilmente tem retorno. Você está mexendo com valores, você está mexendo com princípios, sim. Você está mexendo com a base. Então, eu vejo assim, a resistência de alguns pastores relacionada a isso. Então, quando eu comecei a escrever esse material, eu comecei a pensar nisso. Comecei a pensar naquele pastor que está lá no interior, está lá naquela igreja que ele não tem acesso a esse conhecimento. O que eu preciso colocar? Primeiro, eu vou trazer uma linguagem que ele entenda os conceitos. O que é a psicologia? A psicologia é uma ciência. E a ciência ela é factual, a ciência é baseada em fatos, a ciência é baseada em pesquisas. Então, é uma ciência que estuda o comportamento do indivíduo e os processos mentais. Então, eu vou, a partir da psicologia, entender por que a pessoa ela está se comportando desta ou daquela maneira, certo? E quando ele tem um tipo de comportamento que ele leva a um processo que se transforma em um transtorno, às vezes um transtorno mental, um transtorno psicológico, isso precisa ser tratado.
E você colocou muito bem quando você disse que, assim como o pastor ele precisa ter conhecimentos teológicos, ele precisa ter conhecimentos bíblicos para ensinar, para instruir as pessoas, ele precisa também ter um mínimo de conhecimento sobre personalidades, sobre pessoas, para poder entender que uma depressão, por exemplo, não é o diabo, o maligno que se apossou da pessoa. A pessoa que está em depressão é uma doença, certo? E é uma doença tratável, que pode ser tratada. Uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela está doente e ela precisa ser tratada. Então, quando você tem essa visão, aí quebra-se muito a questão de que tudo é espiritual. E não é. Eu, dando um exemplo, Nivaldo, eu recebi certa vez uma irmã, e era aquela irmã muito crente, muito fiel a Deus, e ela trabalhava, né, com cura interior, de ajudar pessoas, era trabalho de libertação. Ela ia, orava, expulsava demônios, essa coisa todinha, ia nas igrejas, ela é muito conhecida, ela é muito conhecida por isso, uma mulher muito temente a Deus, muito fiel a Deus. Uma filha dela, de 11 anos, começou a ter um comportamento assim, ela foi na escola, e no banheiro, de repente, ela viu um vulto, e ela ficou assustada, e daí daqui a pouco ela começou a resistir e não ir na escola, e daqui a pouco começou a vulto em casa, e ela começou a ficar com medo. E a irmã deduziu o seguinte: olha, como eu trabalho com libertação, o diabo está atormentando a minha filha. O que ela fez? Vamos fazer jejum, reúne o pessoal. Então eu digo, o diabo está querendo me ferir, através da minha filha. E começou a orar, e começou a jejuar. E cada vez a garota foi ficando pior. Chegou um dado momento, essa menina não queria mais sair de casa. Ela começou a desenvolver um processo até de fobia, e ela não ia mais na escola, ela não conseguia sair de casa, e tinha medo o tempo inteiro, a mãe tinha que estar perto dela. E eu atendia uma pessoa que tinha se recuperado num processo de depressão, e essa pessoa era muito amiga dessa pessoa, dessa irmã. E falou para ela: por que você não leva no psicólogo? Não, pelo amor de Deus, isso é coisa do diabo, e não sei o que lá, e tal. Mas a coisa foi se aprofundando, e ela então resolveu me procurar. E eu lembro como hoje, Nivaldo, assim, ela conversando toda preocupada, mesmo sabendo que eu sou pastor, como psicólogo. Olha, eu sei que a minha filha não precisa de psicólogo, mas começou fazendo, não, deixa eu ver. E aí eu atendi essa garota, e eu acompanhei algumas sessões. E eu precisava entender, porque o que o conselheiro, o que o profissional ele vai fazer? Ele vai entender o que está acontecendo com a pessoa. Qual é o seu problema, afinal? E quando a gente pensa nisso, certo? Eu procuro sempre colocar um divisor de águas, que é muito importante, o antes e o depois. A partir de quando isso começou a acontecer? Isso. Desde quando você passou a ter esse tipo de comportamento? Ou ver essas coisas? E aí eu descobri que um determinado dia, essa garota estava com a mãe, e ela estava fazendo um trabalho de libertação, e uma coleguinha dessa menina, na oração, ela caiu. E ela ficou lá como se estivesse possessa de demônios e tal. E a partir daí a menina começou a ficar com medo de ficar possessa. E eu trabalhei com essa garota, colocando que tudo que ela estava vivenciando era fruto da sua própria imaginação. E eu sempre digo o seguinte, né? Aprenda a conversar com o seu subconsciente. Converse com o seu subconsciente. Eu fui conversando com ela, e eu trabalho muito com versículos bíblicos, enfim. Resultado, essa garota, ela saiu fora, e aí essa irmã me procurou e disse: pastor, eu aprendi uma grande lição. Porque quando eu sentei com ela, eu fiz uma pizzazinha assim, dividi em 4 partes, abri Lucas 2,52. Digo, olha, vamos ler aqui. Diz assim o texto: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Eu disse, se você analisar aqui, Jesus crescia de 4 maneiras. Crescia Jesus em sabedoria. Aí eu escrevi lá, crescimento mental. Crescia Jesus em estatura, crescimento físico. Crescia Jesus em graça diante de Deus, crescimento espiritual. Crescia Jesus diante dos homens, crescimento social. Eu digo, percebeu que você está tratando do espiritual.
e você está esquecendo do mental, do emocional. E ela compreendeu isso. E a partir disso, ela disse, olha, pastor, agora eu aprendi a lição. Então, aí ela diz assim, a partir de agora, eu vou fazer sempre essa leitura. É o crivo que eu falei há pouco. É você conseguir fazer leitura e detectar se o problema ele é espiritual ou se é um problema emocional. Se é emocional, então encaminhe para um profissional. Aí eu faço a ressalva, que seja um profissional cristão, né? E aí está o Lighthouse. Sem dúvida. Por isso que nós aqui no Lighthouse, e o site está sendo trabalhado para isso, para que possa abranger todo o Brasil, para que profissionais crentes em Jesus Cristo mesmo, né, criacionistas, né, possam se inscrever para que, num caso desse, difícil, por exemplo, pegar uma situação de um abuso, pegar uma situação aí de pedofilia, é necessário, precisa de ajuda, e de ajuda profissional. E tem até leis aí que envolvem nessa questão de pedofilia, que o irmão sabe que a gente é mais complicado esse caso aí. Mas eu gostaria, nosso tempo está andando e nós temos aí uma pergunta. Jamuel, eu podia ficar com você bastante tempo, viu? Mas nós vamos ter essa oportunidade. Vamos ver a possibilidade de eu ir a São Paulo para a gente desenhar algumas coisas que precisamos sentar e desenhar e que vai ser legal. Veja bem, o Newton está perguntando como podemos cuidar de ovelhas se não entendemos as ovelhas. Está querendo colocar na parede, Jamel. O pastor está preocupado, entendeu? Com a questão do ensino, ótimo, excelente. Fazer teologia, buscar conhecimento bíblico, ótimo, excelente. Mas um grande problema está exatamente, às vezes, de não saber fazer essa leitura. Tem uma parte do meu livro que eu coloco aqui, são vários capítulos, eu falo só sobre relações humanas, como se relacionar com as pessoas. E tem a parte aqui que eu falo só sobre personalidade, certo? E então eu falo todo o processo da formação da personalidade, entendeu? E quando a pessoa tem um distúrbio da personalidade, entendeu? Os distúrbios. Às vezes a pessoa vem, Nivaldo, aceita Cristo como Salvador, e ele está na igreja, e ele creu, ele está ali porque ele creu na palavra, mas ele tem um problema sério, ele tem distúrbios que precisam ser tratados. E ele vai precisar. Então, o pastor que ele conhece, ele tem um conhecimento, isso vai ser um diferencial, certo? Ele vai diferenciar, entendeu? Eu lembro, eu tenho um capítulo que eu falo sobre como você fazer distinguir o que é um distúrbio mental, um distúrbio psicológico mental de uma possessão demoníaca. Como é que eu sei se a pessoa não possui? Se existe algum tipo de comportamentos, como, por exemplo, uma pessoa numa crise, num surto esquizofrênico, ele pode ter manifestações aparentemente de uma pessoa que está possessa de demônio. E ele está apenas doente mentalmente. Como se distribui? Mas, às vezes, uma pessoa pode ser tratada como com um problema psicológico e, na verdade, ele está possesso. Que a Bíblia fala da possessão. Então, como que eu sei distinguir isso? Como é que eu sei fazer isso? Aqui eu coloco vários aspectos, assim como você distinguir. Mas eu queria só citar, que o nosso tempo está bem pequeno, eu sei, mas citar um exemplo de uma situação que eu vivi. Há alguns anos eu estava numa igreja e eu estava tendo uma escola bíblica, tinha vários pastores ministrando, enfim, e eu subi para ir na secretaria da igreja. E quando eu passei, tinha assim uma sala e tinha um rapaz caído no chão e tinha ali algumas pessoas com ele, inclusive o irmão dele na porta me viu, me disse: alguém aqui, ora pelo meu irmão que ele está possesso de demônios. Eu parei assim e eu não tenho o costume de chegar já orando. Eu costumo chegar perguntando. E aí, como eu coloco no visor de água, a primeira pergunta que eu faço é: desde quando ele está dessa forma? É a primeira vez? Já aconteceu antes? Como? Eu procuro saber um pouco, contextualizar a vida dele. E aí, só que ele colocou um detalhe para mim: olha, o pastor fulano e tal, que era um dos preletores que eu conhecia, grande homem de Deus, passou que orou
mas não aconteceu nada. A irmã, que é dirigente do ciclo de oração, que é uma pessoa muito de oração, que eu sei, que eu conhecia, ela passou também, piorou, e o demônio não saiu. E ele citou várias pessoas. Eu até brinquei, digo, rapaz, passaram tanta gente grande aqui, você procurar mim, entendeu? Eu estou pequeno. Na minha conversa com ele, ele disse, olha, isso começou fazem 8 dias. Tá, isso é um dado importante. Sim. Como era a vida dele antes disto? Ah, pastor, antes ele era uma pessoa que era alcoólatra e viciada em drogas. E fazem 8 dias que ele aceitou Jesus como Salvador. E aí o diabo ficou com raiva, porque ele foi crente, e aí se apossou dele. Eu digo, mas é interessante, a gente aceita Jesus para ser liberto. Ele já teve essas crises? Não, nunca teve. Ele anda no candomblé, não banda? Não, não faz nada disso. Eu digo, que diabo atrevido, não é? Foi entrar justamente na hora que ele decide aceitar Jesus. Aí ele falou que ele era ex-viciado, digo, então fazem 8 dias que ele não usa drogas, 8 dias que ele não bebe. Eu digo, meu amigo, esse rapaz está tendo uma crise de abstinência. Ele estava todo envergado, gritando, dando horríveis. Eu digo, ele está tendo uma crise de abstinência. Chama o SAMU imediatamente. Ele precisa ser hospitalizado. Chamaram o SAMU, levaram o rapaz, entendeu, para o hospital, e lá ele foi tratado, ele ficou bom. Pronto. Entendeu? Então, assim, Esse é o é importante. Esse é o olhar. Eu tive um caso para fechar também, um caso que fui chamado, e bem semelhante a isso, já faz alguns anos aí em São Paulo, e para expulsar demônio. E de madrugada, eram umas 3 horas da manhã, me chamaram, e aí um monte de gente, aquela situação. E aí eu perguntei, a gente sempre começa com uma pergunta, não é? O que está acontecendo, desde quando está acontecendo, quem é essa pessoa. E aí a mãe dela, que era de uma determinada denominação, e disse que ela estava assim porque Satanás estava atuando na vida dela porque ela tinha fornicado. Aí eu perguntei, de que igreja vocês são? Aí ela me falou da igreja. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então aqui nós não temos um caso de possessão. E eu comecei a conversar com a moça no sentido de resgatar quem é você, ela foi. E aí e já estava 3 dias sem comer. Quando ela voltou um pouquinho, conversou, falei, vamos dar comida para ela. Bom, o fato é que essa denominação dizia que quem adulterasse ia para o inferno. Essa moça não era casada, mas ia casar, o rapaz estava inclusive lá. Ela fornicou, estava sendo excluída do seu ambiente religioso, estava sendo condenada à morte mesmo. Por fim, na verdade, essa moça veio o SAMU, colocou uma camisa de força, levaram ela embora e ela morreu. Então, eu não tinha nenhuma responsabilidade ali no caso, apenas fui chamado, mas ficou uma história. Como podemos machucar pessoas promovendo culpa em vez de libertação. Quando a renovação da mente pela palavra de Deus liberta. Então, o papel nosso como conselheiros, como psicólogos que nós somos, como conselheiros cristãos, como pastores, que nós somos muito mais pastor, muito mais conselheiro cristão do que outra coisa, porque realmente acreditamos nesse poder da palavra, nessa ressignificação dos valores, dos valores humanos pelos valores espirituais, dos valores sociais pelos valores espirituais, mas não podemos negar que a mudança de hábito requer uma supervisão constante da igreja, através até mesmo do discipulado. Os comportamentos são verdadeiras fortalezas
que nos atrapalham e nos levam e nos remete muitas vezes àquele velho hábito e precisamos trabalhar. Na verdade, é a doutrina da santificação, né, Jamil? Exatamente. Mas, querido, que pena que o nosso tempo está pouco. Já estamos aí a 4 minutos para encerrar e eu não posso encerrar em 4 minutos. Eu tenho que encerrar em 2, porque eu preciso deixar que essa live seja utilizada por outras pessoas. Então, eu quero suas considerações finais e muito obrigado por você estar conosco e ser esse grande colaborador, grande amigo, que trouxe para mim, logo no início, quando Deus estava falando sobre Lighthouse, você foi uma das pessoas que me incentiva, aliás, sempre me incentiva, né? Por favor, Jamil. É um prazer muito grande, disponível, entendeu? Para que for necessário. E realmente, assim, eu sou incentivador porque eu acredito nesse projeto e eu sei que as igrejas precisam conhecer esse projeto. E eu gostaria de colocar no final, cada pessoa que está acompanhando essa live, envie para amigos seus, para que outras pessoas possam assistir, possam ver e conhecer essa obra, conhecer esse trabalho, que é muito importante. E aí vem aquela questão, eu vi aqui na barra falando do curso aqui, né? Curso Lighthouse de conselheiro. Procura fazer esse curso, e essa é a palavra que eu coloco. Seja um conselheiro cristão, faça parte desse exército. Precisamos ter um exército nesse país, espalhado por esse país, para justamente ajudar as pessoas e restaurar a vida delas. Então, Deus abençoe, e eu deixo um forte abraço aí para todos vocês, em nome do Senhor. Pastor Jamiel, professor na Unicamp de Psicologia Clínica, pastor, conselheiro pastoral, conselheiro cristão, um homem de Deus. Que prazer, tenho certeza que essa turma aqui gostou demais e vamos ter outra oportunidade. Tem aqui, muito obrigado por tanto conhecimento. Olha aí. Quem não se inscreveu, se inscreva, né? À noite tem um seminário. Quem não se inscreveu, se inscreva, né? Isso, à noite, quem não se inscreveu, se inscreva, porque nós já estamos na segunda versão, no segundo pacote de inscrições. Está aí a inscrição fixada para vocês e vamos pulverizar. Vai ser maravilhoso. Nós temos a missionária Márcia, especialista na área de capelania escolar, especialista, uma das pessoas que lutou muito por essa capelania aqui no estado. Teremos o pastor e professor Jamiel também tratando da mesma temática, que é o Despertando o Conselheiro. Teremos o doutor também, Albert Friesen. Teremos a doutora Kathleen de Sarasota, Estados Unidos, também trazendo as palestras, tanto hoje como amanhã. Um grande abraço a todos vocês. Até a noite. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, Jamiel. E obrigado, Ciro Zigord, por sua presença e nos abrilhantar aqui. Um abraço.